A paz do Senhor a todos. Meu nome é Jonas Dias e pela misericórdia de Deus coopero na Escola Bíblica em Tambaí, juntamente com o nosso irmão Valber Fernandes. Tambaí, um bairro da cidade de Bahia, na Paraíba. E nós temos como pastor o irmão Antônio Ferreira da Silva, pastor Antônio Ferreira da Silva. E eu quero agradecer aqui a todos vocês que curtiram a nossa página no Facebook. Aqui eu tenho pessoas do Brasil, tenho pessoas do Canadá, tenho pessoas da África e tenho pessoas do Japão. E quero agradecer a todos vocês. Chegamos a 100 curtidas, né? E muito obrigado. Se Deus quiser, teremos cada vez mais, né? E eu gostaria de fazer uma observação, né? Uma explanação acerca da lição número 9 da nossa revista, né? Tema atual, né? Cujo tema da nossa revista é a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. O comentarista é o pastor José Gonçalves e estamos na lição número 9, o tempo para todas as coisas. O tempo para todas as coisas. O textuário diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E a verdade prática diz: o tempo e o espaço em que vivemos são limitados. Por isso, devemos ser bons despenseiros de Deus nesta vida. Esse tema, o tempo, é um tema bastante complexo. É um tema muito, como eu posso dizer, é interessantíssimo. Eu, pela misericórdia de Deus, sou professor de português e eu estava pesquisando sobre a vida de um dos poetas brasileiros, Vinícius de Moraes. A propósito, ele, se estivesse vivo, teria feito 100 anos, agora em 2013. E eu, estudando sobre a vida de Vinícius de Moraes, eu escrevi o ano em que ele nasceu, 1913, e coloquei do lado 1980, que foi o ano do falecimento. Aí eu fiquei olhando para aqueles 2 anos, 1913 e 1980, e eu fiquei imaginando quem a pessoa que certamente escreveu na lápide, né, na lápide dele, esses 2 anos de nascença e anos de morte. Para escrever os 2 anos, muito rápido, em menos de 1 minuto, a gente escreve os 2 anos. Mas desde que ele nasceu até a data que ele morreu, ele teve toda uma jornada, toda uma vida, que passou pela infância, pela juventude, né, adolescência, juventude, fase adulta, foi, envelheceu e ainda novo, né, aos 67 anos, né, para morrer ainda é bem novo. Ele faleceu. E ele teve esse tempo, esse período de tempo para ser a pessoa que ele foi, né? Diante da literatura brasileira, ele adquiriu a sua importância, ele escreveu as suas obras, né? E eu estava vendo um documentário sobre ele, em que outro cantor amigo dele fez um comentário interessante acerca de Vinícius, né? Chico Buarque de Holanda falou assim, a meu ver, né, segundo o comentário dele, né, ele viveu e viveu muito. Agora que ele foi feliz, eu já acho que não. Segundo Chico Buarque de Holanda, né, que na sua juventude conheceu, teve amizade, né, teve um vínculo, amizade, e percebeu isso, teve esse testemunho de que ele viveu o que ele queria fazer na vida, ele ia, buscava, se entregava intensamente. Agora que ele foi feliz, não. Percebe-se que não, né? Não estou aqui para julgar, fazer julgamento dele, não, de maneira nenhuma. Apenas para observar que o próprio livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Salomão já estava na idade, ele já estava idoso, em idade avançada. E o próprio Salomão, ele teve essa vivência. O que os olhos dele pediam, ele não negava aos olhos dele.
Ele foi, aproveitou a vida, viveu. Mas ele tirou uma lição, e ele deixa para nós essa lição em Eclesiastes, que o fim de todas as coisas é temei a Deus. Temer a Deus. Temer a Deus. E o tempo, como eu já estava dizendo, é um assunto muito, é tremendo esse assunto do tempo. O tempo, ao mesmo tempo que é muito valioso, né? O trabalho, mais uma vez eu volto a mencionar, né? Professor, a diária, o dia de trabalho de um professor, a jornada de trabalho é dividida em horas-aulas. Então, em cada aula, né, gira em torno de 50 minutos e a gente chama de hora-aula. Então, em cada hora-aula, nós ganhamos. Ou seja, o governo ou as escolas particulares, os nossos empregadores compram o nosso tempo de trabalho. E assim é em todo tipo de profissão, né, ou quase todo, né? Mas o fato é que o tempo, ele é negociado nas instituições, né, no emprego. Então o tempo é valioso. Nós vendemos tempo. Por outro lado, né, eu não sei quem, né, nós não temos o costume de comprar calendário. Então calendário é uma coisa que a maioria de nós recebemos no final do ano, do supermercado, do mercadinho, dos estabelecimentos comerciais. Nós recebemos de graça calendário, tempo, dias. E a questão também do relógio. É certo que tem relógios caríssimos. Por outro lado, você compra um computador, está lá o relógio no canto, no lado direito, embaixo, né? Então, um serviço a mais, uma coisa gratuita, um relógio. Então, você, quando alguém lhe para na rua para lhe pedir a hora, você não reclama, que droga, eu vou dividir a hora, eu vou perder. Você não sente que está perdendo nada. Então é algo que você não tem nenhuma pena em compartilhar com os outros. Você está com um relógio, alguém lhe pergunta a hora, você sempre diz. Ou seja, o tempo é uma coisa que ao mesmo tempo é valiosa, mas ao mesmo tempo nos é dado de graça. E Deus, por falar em graça, Deus, pela sua infinita graça, nos dá uma vida. E nós temos todo o período para vivê-la. Nós já temos o primeiro ano para escrever na nossa lápide, mas ainda não temos o último ano. Agora, quando esse último ano aparecer, nós estaremos um dia diante de Deus para prestar-lhe contas de como nós administramos o tempo que Ele nos deu. Isso me faz lembrar um livro de um pastor chamado Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. E ele menciona que um amigo emprestou a ele uma casa de praia para ele passar o fim de semana com a esposa dele. E ele foi, passou o fim de semana lá curtindo com a esposa, mas durante todo o tempo com cuidado para não sujar a parede, com cuidado para não quebrar uma coisa aqui, outra coisa ali. E ao final daquele, né, fim de semana, ele ia trancar a casa e ia tomar o cuidado de deixar do mesmo jeito, de deixar bem cuidada, porque na segunda-feira ele iria prestar contas ao dono daquela casa. E a mesma coisa é o que Deus faz com a nossa vida. Deus nos dá uma vida e nós temos que cuidar dela com o objetivo do futuro. Nós temos que zelar pela nossa vida, porque ela no fundo não nos pertence, ela é emprestada, ela pertence a Deus. E um dia todos iremos prestar contas diante de Deus da nossa vida, onde nós sujamos, onde nós quebramos, onde nós nos esforçamos para limpar, para consertar, onde nós zelamos, deixamos limpo, brilhando. Um dia nós iremos prestar contas diante de Deus da nossa vida, desse pequeno espaço de tempo. Interessante, irmãos. Às vezes a gente para esperar um ônibus, a gente para no médico para esperar atendimento, ou seja onde for, e parece que aquilo ali é uma eternidade. A gente parece que a vida nunca vai passar. Mas o fato é, irmãos, que a vida passa.
e passa muito rápido. Existem várias passagens na Bíblia acerca do tempo. E eu gostaria de destacar duas passagens. A primeira passagem é do pai de Salomão, o rei Davi. Ele, no Salmo 39, ele escreveu esses versículos aqui. Salmo 39, versículo 4 até o versículo 6. Davi, né? O rei Davi, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, está dizendo aqui: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E ele ainda continua aqui: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Isso o próprio rei Davi, né? Certamente Salomão herdou esse com Davi. O discurso de Davi está semelhante ao discurso de Salomão em Eclesiastes, né? E ele diz aqui, e Davi usa o termo vaidade, que Salomão várias vezes no livro de Eclesiastes usa esse termo, vaidade. No mundo secular, talvez muitas pessoas que estejam até ouvindo, né, vendo esse vídeo, se eu for perguntar para você, né, qual é o sentido da palavra vaidade, você vai dizer que tem a ver com beleza, que tem a ver com orgulho, com ostentação, vaidade, né? Mas o termo, o sentido da palavra vaidade que ele aborda aqui é de coisa passageira. Tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. E Davi está dizendo aqui, né? Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é totalmente passageiro. Passa, vai embora, né? Tudo passa. E eu me lembro da minha avó paterna. Ela era bem velhinha, né? Bem velhinha. Eu costumo dizer que ela, de tão velha, ela não era mais velha, ela era antiga, né? Para você ter uma ideia, né? Eu sou aqui do Nordeste e o pai dela foi morto por um cangaceiro, ou seja, era velha a minha avó, né? E eu me lembro, né? Quando ela faleceu, eu tinha 13 anos de idade. Convivi com ela dos 7 aos 13 por umas questões familiares, que é uma história muito longa, não adianta, né, contar aqui. Mas eu acompanhei o final da vida dela. E os últimos anos da vida dela era sentada na área de serviço ou contemplando o quintal o dia todo. Aí eu pensava, se eu chegar à conclusão, tudo que a minha avó passou, que ela viveu, tinha passado. Sua infância, sua adolescência, sua juventude, né? Sua fase adulta, naquela fase de atividade, né? Sua mãe tinha ido embora, o seu pai tinha ido embora, seus irmãos já tinham também falecido, seu esposo já tinha morrido, meu avô, seus filhos, inclusive meu pai também já tinha morrido. Ela teve 3 filhos, os 3 morreram antes dela. E tudo que alguns amigos, muitos amigos dela também já tinham falecido. E tudo que ela tinha, as pessoas que ela tinha na vida, era sua nora, minha mãe, e seus netos. E os últimos anos da vida dela era sentada na área de serviço, olhando o quintal. Às vezes me olhava, às vezes eu estava no quintal brincando, às vezes o cachorro. Eu me lembro que até os passarinhos pousavam ali, não tinham nem medo dela. Às vezes pousavam até nela. Porém chegou o dia em que aquele tempo ali também passou. Já fazem 18 anos que a minha avó partiu para a eternidade. Oscar Niemeyer, né, o famoso arquiteto,
que construiu Brasília junto com Lúcio Costa, quando ele comemorou 100 anos de idade, os repórteres chegaram para ele, um repórter, e perguntou: como é para você fazer 100 anos? Oscar Niemeyer disse: 100 anos é uma bobagem, né? Não sei se na mesma ocasião, mas em outra, ele também disse: a vida é um sopro. A vida é um sopro. Mas eu estou citando Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, né, ele era, segundo, né, o que me consta, ele era comunista, né? Então, possivelmente, né, estão livres para me corrigir aqui, mas até onde eu sei, até ateu ele era, ateu. Mas ele disse que a vida é um sopro. Ele passou 100 anos da vida dele para aprender o que a Bíblia diz e que a gente lê rapidinho. A vida é um sopro. A outra passagem que eu disse, que eu falei que ia citar para os irmãos, está em Tiago, Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, né? Que fala até sobre... nós temos uma frase que nós costumamos dizer no nosso idioma, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E essa origem da origem bíblica. Tiago 4, a partir do versículo 13, do 13 até o 15, diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Mas vocês estão vendo que Oscar Niemeyer passou 100 anos para aprender na prática o que nós, como cristãos, aprendemos rapidinho, abrindo a Bíblia, né? Tiago, capítulo 4, versículo 14, a parte B. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Se a eternidade, irmãos, é um oceano, a nossa vida é apenas uma gota. Então o mundo está aí para dizer carpe diem, né? Aproveite o dia, a vida é curta, faça o que você quiser, né? Faça o que o seu coração está pedindo. E o livro do Eclesiastes também fala isso, né? O livro do Eclesiastes diz né, que aproveita a sua mocidade. Deixa eu só localizar aqui bem rapidinho, Provérbios, Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador, né? Lembra-te, capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, né? E bom, não lembro. Opa. Eu não lembro a passagem não, né? Mas assim, que Salomão diz que a gente tem que aproveitar, fazer o que o nosso coração pede, agora com uma condição, né? Sabendo que você vai prestar contas diante de Deus, né? O irmão que localizar essa passagem, eu até convido, coloque essa passagem aí nos comentários, por favor, me ajude, tá certo? E ajude a quem mais estiver vendo aqui esse vídeo. Então, segue os caminhos do teu coração, mas saiba que em tudo você vai prestar contas diante de Deus. E o mundo está aí, irmãos, sem freios, né? Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade, e depois que surgiu esse termo, parece que o mundo pegou e começou a absorver em todas as áreas da vida, e agora ninguém quer adotar uma verdade absoluta, tudo é relativo. O que é certo para mim é errado para você, o que é certo para você é errado para mim, mas o importante é que nos respeitemos e tal, e com essa conversa mole, o mundo vai perdendo os freios,
e ficando cada vez mais desgovernado. Os mandamentos de Deus, né? Eclesiastes diz, né? Teme a Deus, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Mas isso não é apenas para adorar a Deus. Os mandamentos que Deus nos dá, primeiramente, claro, para adorar, mas segundo é para o nosso bem. Tudo que Deus, se você pegar os 10 mandamentos lá, não matarás, né? Primeiramente, amarás o Senhor teu Deus todo o vosso coração, é para o nosso bem, né? E mais na frente, os 6 mandamentos que se referem ao relacionamento entre nós, seres humanos. Então, não matarás. Se você matar, é mal para os outros e para você. Não furtarás, é mal para os outros e para você, e por aí vai, né? Então, os mandamentos de Deus, eles são feitos com o objetivo do nosso próprio bem-estar. Essa que é a verdade, né? Então, tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Uma verdade, né, que essa lição também nos traz, é que na vida há tempo para tudo. Então, que nada é eterno, que tudo é passageiro. Se você está passando por um problema financeiro, não é eterno, vai passar. Se você está passando por um problema de doença, não é eterno, vai passar. Vai vir a saúde ou vai vir a morte, mas vai passar. Essa que é a realidade. Então, se você está num momento bom, num momento feliz, também vai passar. Toda a vida é passageira. E o apóstolo Paulo sabia disso. Não é à toa que Filipenses, né? Filipenses, ele diz, né? Sei estar abatido e sei, né, estar contente, estar alegre. Ele declarava que sabia passar por todos os momentos da vida. E no versículo 13, Filipenses 4,13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como Abacuque também falou, né? Jeová, o Senhor, é a minha força. Então Paulo tinha sabedoria de passar por todos os momentos da vida, porque ele sabia que havia tempo para todas as coisas e que no final tudo acabaria e um dia ele estaria para sempre com o Senhor. A principal diferença do modo de vida de um crente para o modo de vida de um ímpio é que o modo de vida do crente é guiado pela eternidade. Nós sabemos que tudo o que nós fizemos aqui ecoará na eternidade. Tudo na vida é um teste para nos moldar para a eternidade. Então o mundo está aí, carpe diem, aproveita o dia, porque a vida passa. Então eles estão fazendo de tudo para aproveitar a vida. Mas nós, os crentes, sabemos, né, cristãos, que vivemos de acordo com a palavra de Deus, a nossa esperança está na eternidade. E o que é ser feliz? E o que é felicidade? Né? Então, para o ímpio, a felicidade são momentos felizes. Mas, de modo geral, a vida do ímpio é um vazio constante. Um vazio que tem o formato de Deus, que somente Deus pode preencher. Mas a felicidade para o crente, ela é constante. Agora, com alguns momentos de tristeza, com alguns momentos de lutas, de tribulações, mas de modo geral, nossa vida é feliz, né? Há um conceito de felicidade que diz que felicidade é querer o que já temos. Querer o que já temos. E nós já temos todos os motivos para sermos felizes, mesmo que se acabasse tudo. Somente Deus na nossa vida é o suficiente para que nós sejamos felizes. Nós temos Deus. Há um louvor que diz: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada, né? Então, somente pelo fato de termos Deus na nossa vida, Jesus Cristo ter morrido por nós,
o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós já temos todos os motivos para sermos felizes, né? Então, tempo para todas as coisas. E temos aqui a introdução que diz: muitos filósofos denominam os nossos dias de a era do vazio e das incertezas. Há uma explicação para isso: a rejeição à tradição bíblica propagada pelo cristianismo. Podemos perceber o desencadeamento desse processo na relativização da ética e na total rejeição à verdade absoluta. Neste ambiente de contradições filosóficas, não existe verdade, sim verdades desprovidas de qualquer sentido, né? Mais na frente aqui, nós temos pouco tempo, eu não pretendo me estender muito, mas o resumo do tópico 1 diz assim: o nome Eclesiastes é uma referência a alguém que fala ou discursa em uma reunião ou assembleia, né? A figura de Salomão aqui me dá a entender hoje é equivalente ao que seria um homem de negócios que tem uma longa carreira e que no final, na sua velhice, ele se aposenta e agora passa a dar palestras. Então o livro de Eclesiastes é um discurso, é uma palestra de alguém que reinou Israel, teve todas as suas experiências e agora tem uma grande lição para nos contar, né? E o resumo, né, a sinopse do tópico 2 diz assim: nas Escrituras o tempo se mostra na transitoriedade da vida e na eternidade de Deus. No livro de Eclesiastes se usa muito o termo debaixo do sol. Imagine comigo, irmãos, debaixo do sol. Imagine embaixo o homem, acima do homem o sol, acima do sol Deus. Existem algumas coisas que acontecem abaixo do sol. O sistema que acontece embaixo do sol é diferente do sistema que acontece com Deus, acima do sol. O que acontece debaixo do sol? Primeira coisa, nascer. O nascer. Deus, que está acima do sol, criou esse sistema, essa dinâmica de nascer. O homem nasce. Portanto, Deus, que está acima do sol, está fora desse processo. Ou seja, Deus não nasce, não nasceu, nunca existiu ou nunca existiu. Deus nunca nasceu, nunca teve começo, né? Deus, ele sempre existe. Deus, ele é. E pronto, acabou-se. Não existe começo nem início, porque Deus criou o começo, o início, o nascer para o sistema que está abaixo do sol. Abaixo do sol está o homem que nasceu e que tem uns dias já contados por Deus. E quando Deus determinar o dia da sua partida, o homem debaixo do sol vai morrer. Mas Deus, que está acima do sol, nunca morre. Deus é eterno. Ele criou a dinâmica da morte, né? Resultado do pecado, mas está lá a morte, debaixo do sol. Acima do sol, que está Deus, não existe morte, existe vida para sempre, né? Então, dinâmicas que Deus deu para baixo do sol. O livro de Eclesiastes tem muitas passagens interessantes. E logo no começo, né? Logo no começo, para quem é geógrafo, tem passagens belíssimas, né? Então, assim, a primeira, né, o que Deus colocou abaixo do sol, a dinâmica, né? Primeiro, a dinâmica a dinâmica do sol, a dinâmica do próprio sol, né? Naquele tempo não se tinha a noção de espaço sideral,
de movimento de rotação e de translação, não tinha, né? Mas percebia essa dinâmica, que nasce o Sol e põe-se o Sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu, dinâmica que Deus estabeleceu abaixo do Sol. A dinâmica do vento, irmãos, capítulo 1 e versículo 6. Se por um lado não se tinha conhecimento do movimento de rotação e translação, por outro, antes que Galileu comprovasse que a Terra era redonda, está aqui, Eclesiastes capítulo 1, versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Círculo. Está vendo? Terra redonda. Né? Outra passagem aqui, que é geografia pura, é a questão do rio. Versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Né? Dinâmica que Deus estabeleceu debaixo do sol. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha o rio Amazonas. Nasce em outro país, né? No Peru. E ele nasce no olho d'água e ele vai crescendo. Lá no Peru ele tem um outro nome. Aí entra no Brasil e vai ficando cada vez mais fundo, cada vez mais extenso. Aqui é denominado Rio Amazonas e atravessa, corta todo o mapa do Brasil, território, e deságua no mar. A Bíblia: todos os rios vão para o mar, né? E contudo o mar não se enche, o mar não avança por causa do rio. Pode avançar por causa das geleiras, o derretimento das geleiras. Pode avançar por causa do tsunami, né? A placa tectônica se bate, uma sobe, tsunami, né? Agora, o mar avançar por causa do rio, sinceramente eu nunca vi. Então o mar não se enche. Até João Cabral de Melo Neto, um outro poeta, dessa vez pernambucano, escreveu uma poesia chamada O Rio. E ele também registra isso. Ele começa a poesia dizendo assim: sempre seguia a caminho do mar, para os bichos e rios nascer já é caminhar, né? Então isso é a coisa que Deus estabeleceu para debaixo do sol, né? Então, mas o principal, né, é a questão da transitoriedade da vida. Abaixo do sol tudo é passageiro, acima do sol tudo é eterno. Deus, né? Não é à toa que o próprio Deus diz, né? A palavra de Deus diz que um dia é para Deus como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia, né? Então é isso aí. Eu espero que os irmãos entendam. Eu não sou muito acostumado com essa coisa de câmera, eu fico um pouco nervoso, mas qualquer coisa, coloca comentário aí, interaja comigo, né? Não quero estar aqui falando sozinho não, por favor. Então, o resumo do tópico 3 diz assim: o relacionamento familiar do crente deve ser intenso, assim como o trabalho deve ser uma atividade prazerosa e agradável, né? Então, uma questão que o comentarista levanta é a questão trabalho-família. Então, tem gente que vive para o trabalho, né? Nos Estados Unidos se usa um termo chamado workaholic, né? Workaholic, que tem a ver com a pessoa que trabalha demais, né? Workaholic é a pessoa que é viciada no trabalho. No Japão fizeram até uma novela abordando essa questão de gente viciada no trabalho. Inclusive o nome da novela é Hatarakiman. Hatarakiman. Man é de man, homem, e Hataraki de trabalho, né? Ou seja, seria o homem trabalho, né? Que aborda essa questão do homem viciado no trabalho. Então, quando a pessoa se tenta, busca a realização do trabalho, se frustra e perde tempo
o tempo que poderia aproveitar com a família, né? Muitos pais, o filho cresce e o pai não acompanha, e é uma tragédia, irmãos, né? Como nós bem sabemos, né? Então, tempo, Augusto Cury, nos livros dele, ele costuma abordar isso, né? Ele é psiquiatra, e ele costuma abordar a questão de ter tempo para os seus filhos, de ter tempo de rolar no chão com as suas crianças, né? De aproveitar. Então, temos tempo para o trabalho, precisamos nos sentir realizados para o trabalho, precisamos trabalhar com sentido de missão. Deus está nos usando no trabalho, poderosamente, até mesmo como ministério, como um chamado, porque é uma vocação. E vocação vem de invocar, ou seja, chamar. Então, se o seu emprego é a sua vocação, então é o chamado de Deus para que você possa servir ao próximo através do amor. Então, o trabalho tem o seu tempo, né? Dinheiro, né? É bom se juntar dinheiro, mas até não por muito tempo, porque se não der tempo de você gastar, né? Até já foi comentado isso no corpo de professores na Central de Bahia, na Engenharia de Carvalho, né? O presbítero Paulo Constâncio muito bem observou que você, né, que é marido, se dedica tanto a juntar e nunca gasta. Então pode ser que chegue o dia que você bata as botas e o dinheiro fica com a sua mulher para gastar com o próximo marido, ó, beleza? Só que não, né? Então, nós temos aqui a sinopse do tópico 4, né? Diz assim: para administrarmos bem o nosso tempo, devemos começar por evitar a falsa sabedoria, o hedonismo, a falsa prosperidade e o ativismo. Estes roubam-nos o tempo, né? Hedonismo, né? Hedonismo é a pessoa adepta do hedonismo, é aquela pessoa que está sempre buscando o prazer, né? E que muitas, né, a maioria delas nunca estão saciadas, né? O ser humano, está na natureza humana de nunca estar satisfeito. Mas quando nós buscamos ser preenchidos por Deus, então Ele é o único que nos preenche. Como já disse, né, há minutos atrás, existe um vazio dentro de cada ser humano, e esse vazio tem um formato de Deus. E o ímpio procura preencher esse vazio com as drogas, com álcool, com futebol, com prostituição, né? Então, às vezes com coisas que nem é pecado, né? Mas só o exagero se torna pecado pelo exagero. Então nunca é preenchido o lugar, né, o espaço que só Deus pode preencher, então apenas Deus preenche. Então Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na figueira, né? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas, né? Então ainda que não caia chuva sobre a terra, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a alegria de quem é preenchido por Deus está em Deus, independente das circunstâncias, períodos curtos de tempo. Tudo passa, né? Tudo passa. A conclusão diz assim, meus irmãos, né? E eu não quero deixar de ressaltar aos irmãos que o tema do livro de Eclesiastes, né, até aqui, até o capítulo 8, do capítulo 1 da lição 1 até a lição 8, nós vemos, a revista trata, o comentarista trata sobre o livro de Provérbios. A partir da lição 9, ele já começa a tratar do livro de Eclesiastes, cujo tema central é a nulidade da vida à parte de Deus. Então, é isso que Salomão quer trazer para nós. Toda uma vida sem temor a Deus, sem Deus, não vale nada, é nula, né? Então o que traz propósito, significado à nossa vida é Deus. A conclusão diz assim: vimos que há um tempo para todas as coisas. Esse tempo é extremamente precioso para ser desperdiçado.
por conta da transitoriedade da nossa existência, devemos também usar bem o nosso tempo, seja buscando conhecimento, seja desfrutando da companhia de nossos familiares e principalmente servindo ao Senhor. Somente Deus é eterno e somente Ele deve ser o centro de nossa busca. Amém. Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos os que curtiram, a todas as 100 pessoas que curtiram a nossa página no Facebook, Escola Bíblica Tambaí. E que Deus abençoe a cada um, ao nosso pastor Antônio Ferreira da Silva, ao nosso dirigente presbítero Paulo Barbosa, né, ao pastor Marcos Guarabira, ao presbítero Paulo Constâncio, ao irmão Valber, que me ajuda, e a cada irmão da Escola Bíblica de Tambaí, de Bahia, de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Então fiquem todos na paz. Amém.